Fala pessoal, me chamo Carlos Vilela, eu sou policial militar do estado de Pernambuco, certo? E como eu falei para vocês, eu vou começar meus estudos para PCDF. Falei no vídeo anterior, se não assistiu, vai lá e dá uma assistida, tá? Então, como é que eu faço aqui meu plano de estudo? Então, eu divido pelas matérias, como eu falei lá, eu divido as correlatas, que são as correlatas da carreira policial. Depois eu vou pegar os blocos e vou ver quais são os assuntos mais cobrados dentro da matéria de português. Um exemplo, vou levar em consideração aqui português, mas você leve como se eu estivesse falando de todas as matérias, como eu faço. Então, depois que eu faço ali, eu pego a matéria de português e vejo quais são os assuntos mais cobrados. É uma coisa do jeito que eu gosto de fazer. Eu faço mapa de incidência. Não quer dizer que você vai estudar pelo mapa de incidência. Isso é uma questão sua. Então, eu prefiro estudar o que vem dando certo para mim, o que vem dando certo para os nossos mentorados. Então, eu divido por blocos, né? E cada assunto é um bloco. Cada bloco desse eu levo em consideração 1 hora de estudo, certo? Então, vamos supor como é que eu faço aqui. A gente tem 4 fases dentro do nosso método, certo? Fase um, 2, 3 e 4. Na fase um é explorador. Na fase 2 é o aprendiz, no método EPQ. E na fase 3 o aleatório, certo? E aqui na fase 4 é quando a gente começa a fazer várias questões, fazer mais questões então em pouco tempo, certo? E aumentar a nossa taxa de aceitos. Então, na fase um, na fase explorador, vamos supor que eu divido cada bloco aqui, eu divido em 30 questões, né? Cada assunto, 30 questões, faço o caderno de 30 questões. Eu mostro lá no método como é que eu faço os cadernos e o porquê de cada caderno, certo? Depois que eu faço, vamos supor que eu vou estudar ali português. Nessa fase aqui, não é a fase para eu testar conhecimento, é a fase para eu aprender com as questões, certo? Então, eu vou aprender com as questões. Vamos supor que em coesão e incoerência eu fiz 20 questões e errei 10, 67% taxa de acerto. Pontuação, eu fiz 30 questões, acertei 14, errei 16, 47% de acerto. Por que eu faço isso? Porque se eu não souber onde é que eu estou pecando, certo? Se eu não souber onde é que eu preciso melhorar, não vai adiantar eu estar estudando. Por quê? Veja, eu sei que eu estou com 67% de acerto em português. Vamos supor, você fez aí 240 questões e disse para mim, ó, Carlos, eu estou com 67% de acertos. A minha pergunta para você é, beleza, mas tá bom ou tá ruim? Dá para passar ou não dá para passar? Vai depender do concurso. Eu sempre busco aqui 80% de acertos. Só que na primeira fase, essa é uma taxa boa, certo? Para a gente passar para a segunda fase. Entretanto, eu preciso entender, dentro de português, qual é o assunto que você está ruim. Eu preciso entender qual é o assunto que eu estou ruim. Então, como é que eu vou saber disso? Se eu fizer isso aqui, eu dividir por blocos e fazer meu estudo por blocos. Quando eu faço isso, eu percebo que em interpretação de texto, eu estou com 40% uma taxa de acerto, está baixa. Conjunção, 33%, está baixa. Pontuação. Então, quando eu vou para a fase 2, eu percebo que eu preciso melhorar em pontuação, em conjunção e em interpretação de texto, certo? Quando eu faço isso, eu vou fazer mais 30 questões, né, de cada conteúdo. E na fase 2 eu vou ver ali onde realmente eu vou aprender, ver se eu segmentei o conhecimento de acordo com a fase um. E na fase 2 aqui é quando eu vou ver se eu realmente aprendi e eu melhorei. Quando eu der ultrapassada, certo? Ultrapassada. Porque é o seguinte, sem revisão não tem aprovação, a gente vai estar fazendo revisões, né, programadas. Quando eu der ultrapassada aqui em português novamente, eu vou prestar atenção aqui, ó. Se em pontuação melhorei minha taxa de acerto. Melhorei? Poxa, na primeira fase eu tirei 47. Na segunda fase, 62 e 67. Então melhorei. Qual é o outro assunto que eu estava ruim? Eu estava ruim aqui em conjunção, 33% de acertos. Quando eu for para a segunda fase, ó, 50%. Melhorei, melhorei, mas eu preciso melhorar mais. Só que, ó, quando eu vou aqui que faço as melhorias, né, aqui na fase 2, veja que eu aumentei de 67% para 77%. Então já estou começando a ficar bom. Dentro de português já está começando a ficar uma média boa. Então, o que é que eu faço na próxima fase? Eu vou tentar manter as outras notas, né? Tentar manter aqui os acertos nos outros assuntos, certo? E depois tentar melhorar aqui, ó, tentar melhorar a conjunção. Quando eu chego na fase 3, a intenção ali é melhorar, balancear a taxa de acertos para que eu fique aqui entre 75 e 80%. Para na fase 4 eu manter 80% e ficar ali revisando ali. Eu faço uma revisão de 25 dias, 25 dias, 25 dias. Na fase 4. Então, até chegar o dia da minha prova. Então, eu vou fazendo isso aqui em cada matéria, em cada assunto, certo? Para eu poder saber onde eu preciso melhorar. Porque às vezes você está fazendo muitas questões, eu está estudando muito, mas você não está mensurando. Se você não sabe para onde vai, poxa, qualquer caminho serve. Porque senão aqui, o que é que vai acontecer? Nessa fase aqui, você ficou com 67% de acertos. O que é que a grande maioria faz? Volta para assistir todas as videoaulas, volta para ler todos os PDF,
mas não sabe aqui qual foi o assunto que ele tirou nota baixa, qual foi o assunto que ele precisa melhorar. Aqui, na fase 1 aqui, eu já consigo identificar qual é o assunto que eu preciso melhorar. Fazendo isso, dividindo por fase e por blocos, eu faço com que minha nota aumente e também, consequentemente, a nota dos meus alunos aumente. Por quê? Porque a gente consegue mensurar aqui o que é que se precisa melhorar em cada fase. Vamos supor, eu estou ruim aqui em pontuação e interpretação, um exemplo. Pode ser que você esteja ruim em coerência e concordância. Então, seu plano vai se adaptar a você, precisa se adaptar a você, e seu estudo precisa se adaptar a você. Porque não adianta você estar aí seguindo a cartilha do cursinho, seguindo a cartilha ali, as aulas na sequência que o cursinho coloca, se você não sabe o que é que você precisa melhorar. Porque vamos supor aqui, ó, em coesão e coerência, eu estou com 83% de acertos. Em concordância, eu estou com 83% de acertos. Então aqui é uma matéria, é um assunto dentro de português que eu preciso só manter. Mas eu preciso melhorar aqui, ó, pontuação e preciso melhorar aqui conjunção na segunda fase. Então a minha intenção aqui é que eu chegue na quarta fase ali, já com todos os blocos de conhecimento bem segmentados e sabendo realmente o que é que eu preciso melhorar. Não sei se faz sentido para você isso, certo? Mas é assim que eu divido meu estudo, é assim que eu organizo meu estudo. Eu preciso saber o que é que eu preciso estudar, porque assim, chegando nessa fase, o que é que eu faço? Ah, poxa, eu não estou conseguindo melhorar a conjunção. Aí sim é o momento que eu vou numa videoaula. Aí sim é o momento que eu vou no PDF para ver se eu consigo melhorar, ou faço aqui, como eu faço normalmente, aumento minha taxa de acerto fazendo mais questões, certo? Dessa forma, você consegue sair do zero a acertar ali 80, 90% ali por matéria ou por assunto em menos de 3 meses, certo? Porque aqui cada fase aqui, vamos levar aqui cada fase aqui, leva em consideração um mês de estudo, né? Porque aqui eu só estou mostrando português. Mas no seu plano de estudo vai ter ali português, informática, raciocínio lógico. Então você precisa entender aqui o que é que você precisa melhorar. Porque não adianta você chegar aqui e dizer assim, olha, eu tô com 100% em penal, 100% em processo penal e estou acertando 40% em português. Não vai ser aprovado, certo? Então você precisa deixar em manutenção penal e processo penal, que você está com uma taxa de acerto boa, e focar no que é ruim. A grande maioria de nós que está estudando para a carreira policial, ou é muito ruim em português, ou é muito ruim em raciocínio lógico. Mas para isso você precisa entender quais são os assuntos que são cobrados para você em português, quais são os assuntos que são cobrados para você em raciocínio lógico, fazer a bateria de questões ali de acordo com a metodologia que você escolher, ou estudar PDF ou videoaula de acordo com a metodologia que você escolher, e depois disso você melhor ver se aumentar a sua taxa de acerto por blocos de assuntos, para você poder revisar aqueles blocos que você tem mais dificuldade. Se faz sentido para você, né, dá um joinha aí, isso vai ajudar. Se você estudar assim, ou se você acha que faz sentido, compartilhe esse vídeo aí, certo? E eu vou fazer mais vídeos assim, mas vai depender muito do que se você compartilhar, se você der um like, certo? Para ajudar a gente aqui no canal. Fé, força e foco, nos vemos no topo. Forte abraço.